tudo aqui. Faz um plano geral agora. Viva! A Guiné-Bissau vai a eleições no próximo dia 23 de novembro. Eleições presidenciais e também as legislativas. 12 concorrentes, 12 candidatos, melhor dito, disputam a liderança do país, deste país que tem muita juventude e uma força brutal de trabalho. Eu estou aqui na sede da API Terra Arranca com o seu líder, que é o candidato Fernando Dias. Fernando Dias, muito obrigado por aceitar conversar comigo aqui neste podcast. Eu lhe pergunto, são para si? Sim, primeiro tenho que agradecer imenso esta oportunidade. Relativamente ao processo eleitoral, é verdade que há atenção porque o próprio organizador, que é o regime, não está a facilitar e não está a cumprir com algumas regras. Só que, felizmente, nós, como temos apoio popular, sendo o candidato do povo, então o povo está do nosso lado, por isso é que não tememos em nenhuma intimidação. Portanto, atenção ao nível do processo. Portanto, está como candidato através de um arranjo político que foi estabelecido entre a API, o PAI Terra Arranca. As portas das eleições, como é que fica depois de saber o resultado? Porque já no passado houve um arranjo também político entre o seu partido e também o PAIGC, por exemplo. Como é que fica depois? Bom, como eu tinha dito, eu sou candidato do povo e o povo é composto pelos vários partidos. Nesta base, a Pica Base Garande e a PAI Terra Arranca apostaram na minha candidatura enquanto quem vai dirigir o país nos próximos 5 anos. E relativamente ao que pode acontecer posteriormente, nós, como sabem, a competência do Presidente da República é de garantir a paz e estabilidade, promover a unidade nacional. E então isto significa que a minha vitória é repor a ordem constitucional. E essa ordem constitucional tem que ser reposta, o que significa que nós temos que devolver para a Terra Arranca a possibilidade de concluírem a governação, porque eles é que são legítimos vencedores das últimas eleições. De maneira que nós vamos respeitar os princípios da separação de poderes e também respeitar o que está plasmado ao nível da nossa lei. Uma coisa é certa, é que o atual presidente passou pela Constituição, cometeu várias irregularidades e nós vamos tentar corrigir para que o país possa ganhar a estabilidade desejada. Fernando Dias, esta questão de respeitar a Constituição é o que todos os candidatos em plena campanha dizem. Todo mundo diz que vai respeitar a Constituição, mas depois, já eleito, já com os poderes, o que se nota é muitas vezes esse desrespeito mesmo. Não acha que isso leva a que o povo perca confiança e tem menos segurança junto dos candidatos todos? A tendência do ser humano é sempre a evolução, não é? Mesmo sendo presidente, eu também posso, se eu tinha sido colocado no lugar dos anteriores presidentes, eu poderia dizer que se fosse eu a mesma pessoa, eu considero que vou evoluir nesses próximos 5 anos. Mas a minha particularidade em relação aos outros presidentes anteriores é que eu tenho uma formação de base que me impeça de cometer os erros ao nível das leis e da Constituição. Sendo jurista de formação, conhecendo o sistema político em vigor e numa noção clara sobre a separação dos poderes, margem de cometer os erros em relação à Constituição da República quase é nível zero. Começou por dizer que há aqui questões que não transmitem de todo a transparência, a igualdade neste processo eleitoral. Sabe que a África lusófona, particularmente, está de olho nestas eleições da Guiné-Bissau, depois de todo um conjunto de situações que vieram ocorrendo com a dissolução da Assembleia Nacional, 12 meses antes de ter completado, portanto, o seu período de 1 ano, que diz a Constituição que não se pode dissolver um Parlamento antes de completar 12 anos. Exato. Acha que estas eleições
serão verdadeiramente umas eleições atípicas no país? A primeira eleição atípica no país? Bom, na verdade, nós, se formos analisar o processo eleitoral, a comissão organizadora das eleições, vimos a comissão, ou seja, o Secretariado Nacional, que é a Comissão Nacional das Eleições, tem vício que estávamos a criticar. Nós não tínhamos presidente da Comissão Nacional de Eleições. Quem está lá é o secretário executivo, que passou a acumular fundos. Também cai numa situação de caducidade desde 2022. Mas como fazemos a confiança que essa pessoa, não obstante ter sido caduco, mas vamos dar benefício e vermos como é que ele está a gerir o processo. E relativamente ao que pode acontecer em relação aos resultados eleitorais, o mundo atual nos permite acompanhar as eleições a tempo. Imagine que o CNE tem uma plataforma de controle dos dados e nós, felizmente, já dispomos dessa mesma plataforma de controle dos dados. Vai ser quase nível 0, porque vão lançar os dados e nós também vamos ser a nossa plataforma a lançar os dados. E essa plataforma vai ser de conhecimento público, permitindo assim que toda marca tenha conhecimento sobre os dados de cada candidato ou de cada partido. Agora, daí que, não obstante a situação de irregularidade da própria comissão organizadora, mas certeza que os posição de controle, de facto, permitindo que o adversário tenha espaço para manobra. Que não se a cidade particularmente mal, como em qualquer. Eu lhe pergunto, cá tem essa alguma tensão social, se os resultados não forem aceitos, dados? Derrotado tem social, se os resultados não forem aceitos por um dos candidatos? Bom, só pode haver tensão social se o candidato derrotado tentar inverter a pirâmide. Não havendo a inversão da pirâmide, não há tensão social, porque, como eu tinha dito, cada um tem a possibilidade, a partir de conhecer os seus dados. E conhecendo os seus dados, você não tem uma outra forma, não tem outra saída de manifestar o contrário. A única coisa é o candidato derrotado que vai ligar para felicitar o candidato vencedor. E vamos continuar a sermos irmãos, porque o processo eleitoral apenas é uma divergência temporária, momentânea, e quando formos às eleições e votamos, vamos tornar e vamos continuar a sermos irmãos, vamos a tornar a ser amigos como de sempre. Portanto, não há tensão.
Esse é um aspecto muito particular da realidade política guinense, mas eu pergunto, qual é exatamente o seu programa de governo? Portanto, nós temos o presidente aqui, não estamos num país que o presidente é o chefe de governo, mas enquanto presidente, o que é que vai realmente fazer? Que mensagem está a passar para a população? Como é que vai dirigir, ser o guardião da democracia deste país? Quanto a essa parte, como eu tinha dito, o Presidente da República é um garante da paz e estabilidade. É o promotor da unidade nacional. E ele tem a obrigação também de respeitar os princípios da separação de poderes. E ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Relativamente ao governo com o qual o Presidente vai caminhar, o Presidente não tem poder de referência direta no governo, mas sim pode utilizar a sua magistratura de influência, informando o governo sobre alguns setores da vida social que não estão a funcionar devidamente para que possa fazer diligências necessárias. O Presidente não pode ser ele a interferir nos assuntos do Poder Judicial, o Presidente não pode interferir nos assuntos do Poder Legislativo. Então, esse conjunto de fatores limita o Presidente da República em relação ao que não deve fazer. Relativamente ao programa, o programa do Presidente da República não pode ser mais do que aquilo que a Constituição lhe dá a faculdade de poder executar enquanto Presidente. E relativamente ao programa de governação, como sabem, é do governo. É o governo quem tem o programa de dizer que, definir que no setor da saúde, da educação, vou fazer isto, das infraestruturas. Não, é do governo. Agora, o Presidente, no nosso sistema, é o que é sistema semipresidencialista, separa competência do Presidente e do Primeiro-Ministro, ou seja, do Governo. Daí que a matéria de governação é exclusivamente do Governo e o Presidente apenas é garante da paz e estabilidade. Por tudo aquilo que fomos vendo na arena política guinense, acha que se o Presidente Sissoko vencer estas eleições, ele pode mudar a Constituição para ter um governo um governo com iniciativa presidencial, como já se falava, por exemplo, pode mudar a Constituição para ter os poderes de governação também? O Sissoko tem uma relação para com os países francófonos, no qual nota-se mais o sistema utilizado é o sistema presidencialista. Sim. Então, ele não sabe distinguir o sistema que nós estamos a viver na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau está a viver um sistema semipresidencialista e os outros países vivem um sistema presidencialista. Então ele, às vezes, na sua interpretação pessoal, pega o formato do sistema presidencialista para aplicar no sistema semipresidencialista. Daí que leva, muitas das vezes, a fazer essa confusão de interpretação. Agora, querer mudar a Constituição da República ao sistema presidencialista, ele nunca vai ter essa maioria. Não vai ter essa maioria, porque o povo da Guiné-Bissau também não vão aceitar. Quem delega o poder é o povo, e o povo tem que compreender que o sistema presidencialista na Guiné-Bissau pode induzir o Presidente da República a fazer a ditadura, uma vez que será ele o único detentor de poderes de cima para baixo. Ao passo que no sistema semipresidencialista acaba por destruir os poderes. E nesta distribuição, confere a faculdade ao governo de ter uma autonomia, de poder ter uma expressão própria, confere à Assembleia Nacional Popular ter a autonomia e ter a expressão própria. Daí, o Presidente da República também, quanto à soberania, tem as suas limitações. Agora, dando-lhe a possibilidade de um sistema presidencialista, significa o Presidente, ele é o dono do governo, ele é o dono do parlamento, ele é o dono de tudo. Então isto nós não vamos aceitar e eu nunca vou estar de acordo com a mudança de sistema semipresidencialista para presidencialista. Agora, o que é certo é que ao nível da nossa Constituição há situações pontuais que nós devemos rever para não criar conflitos, porque a própria Constituição, como é uma Constituição já de 70 e tal, necessita de algumas atualizações. Essa atualização sim é necessária, mas não é fazer uma mudança radical. Tem que ser consensual. Tem que ser consensual. Eu pergunto, está convicto de que ganhará logo a primeira volta? O próprio adversário é que me deu essa faculdade. O facto dele deixar o candidato do PAIGC ou do PAITER arrancar fora da corrida
Então, este juntando a mim, então a corrida vai ser ganha na primeira volta. Porque quem nos poderia fazer ir à segunda volta era a Pica Vaz Garani com o candidato, Paiter Arranca com o candidato, Plataforma Republicana com o candidato, os outros partidos, o MAF. Então aí os votos iam dispersar. Agora, com essa aproximação ou afastamento de Domingos Simões Pereira, então ele reagrupou os votos em direção ao Fernando Dias, o que facilita a primeira volta. Mas eu lhe pergunto também o seguinte, há, no entanto, outros candidatos de peso, podemos falar, considerá-lo, a minha ótica estando aqui a ver essa perspectiva. João Bernardo Vieira, por exemplo, pelo PALDG, o antigo presidente Jomave, José Mário Vaz, também está na corrida. Isso não deixa um desafio muito grande e uma incerteza para a segunda volta? Bom, na verdade todos são grandes candidatos, desde que a pessoa reúne condições. Quem tem a capacidade de avaliar o grande candidato e não o grande candidato é o povo, porque o povo é que vai analisar a conjuntura, analisando entre nós quem é que está mais indicado para salvar o país nesse preciso momento. E nesta base que, de facto, eu compreendo que o povo está a fazer muita aposta em relação à minha candidatura. E essa confiança é que me moveu para dizer que, não obstante termos grandes candidatos, como o antigo presidente Jamap, como João Bernardo, como Bassirou Dia e muitos outros, o próprio Sissoko Mbalo, mas a escolha vai recair sobre mim, porque salvador do povo, nesse preciso momento, é o Fernando Dias. Tenho só mais 2 ou 3 perguntas no máximo para terminarmos essa nossa breve conversa, porque tem uma agenda muito carregada no dia de hoje. Está a acompanhar as mudanças, e nós estamos aqui num país da sub-região ligado à CEDEAO, um país com zona limítrofe a países francófonos e também anglófonos, e está a acompanhar essas mudanças na liderança em todos os países. Estamos aqui perto do Senegal e presenciamos isso mesmo. Está preparado para acompanhar a dinâmica que esses presidentes têm estado a trazer, apesar de como muitos deles chegaram ao poder? Sente-se motivado, sente-se inspirado pelos Traorés e pelos outros presidentes também? Essas mudanças, essa dinâmica é um sinal claro de que o mundo africano, a juventude africana ganhou a consciência e compreenderam que a África tem que alavancar, a África tem que avançar. Porque nós partíamos de um princípio de que só o estrangeiro é que pode nos ajudar a alavancar. Só o estrangeiro é que nos pode ajudar a construir o nosso país. Não, essa nova geração diz não. Nós temos que ter a iniciativa própria, e essa iniciativa própria passa necessariamente em um homem africano, ele próprio, assegurar a alavanca para poder avançar com o país. Mas também definiu-se a geração. Essa nova geração dos quadros que estão à frente agora de diferentes países, não obstante alguns terem chegado como chegaram, mas a grande verdade é que o presidente Traoré está a fazer muito bom trabalho, o Doumbia também está a fazer muito bom trabalho, o Jamafai está a fazer muito bom trabalho. Portanto, nós compreendemos que a única coisa que eu tenho é que, confirmada a minha vitória, eu vou integrar neste grupo de presidentes jovens africanos com uma nova visão, com uma visão de desenvolver o continente, com uma visão de compreender que, na verdade, o país tem que desenvolver com a iniciativa própria e não esperar de fora. Portanto, os guineenses podem ficar descansados que não terão um presidente que lhes dê medo, de pancada. Os jornalistas podem ficar à vontade, que vão trabalhar sem qualquer dificuldade na relação à liberdade de expressão e tudo mais. É que muita gente, apesar de eu estar aqui na Guiné-Bissau a título pessoal, e estou a aproveitar este para fazer um trabalho nas minhas plataformas, há muita gente que me desincentivou, deixou-me inclusive com algum medo. Eu estou aqui, Fernando Dias, conheço-te a partir de Lisboa. Pois. Posso ficar descansado? Os jornalistas podem vir aqui no futuro à vontade, não? Fazer esse trabalho? Não. Fazer o seu trabalho? Não, a dificuldade que a Guiné-Bissau está a ter nos últimos anos é que os homens da política estão a desaparecer cada vez mais, e estamos a ter outros intervenientes na política guineense que não têm a cultura política, a cultura democrática. Sobretudo a classe empresarial está a invadir o mercado cada vez mais.
E essas pessoas que estão a interferir na política são uma cultura democrática, porque quem tem cultura democrática automaticamente tem cultura de debate de ideias. E essa pessoa com ausência de cultura de debate de ideias, é óbvio que quando tem uma opinião contrária, em vez de convidar aquela pessoa a um debate para encontrar a solução, ele opta por neutralizar. E essa tentativa de neutralização acaba por lhe dar a faculdade de tornar um ditador, tornar um torturador, tornar uma pessoa que prende as pessoas, tornar uma pessoa que impede a liberdade de expressão. Mas, na verdade, os políticos natos, eles sempre conseguem deixar a pessoa exprimir, porque eles sabem que na democracia a Constituição garante aos cidadãos a liberdade de expressão, a liberdade de movimentação, de marcha, de greve, e, contrário daquilo, você está a implementar a ditadura. Eu, sendo um pioneiro da democracia guineense, seguindo os anteriores, como Kumbaya, que é o meu líder, que eu inspiro muito. Aliás, essa imagem é característica do presidente Kumbaya, não é? E o Kumbaya é um homem muito democrático. Carismático. Não? Muito carismático. O João Bernardo Vieira também, não obstante ser um líder militar, mas adaptou-se na política, teve uma boa parte daquela cultura democrática, porque ele é que aceitou a integração da Guiné-Bissau no regime democrático. Agora portanto, para terminar, o Malamba Kaissanha também é um combatente da liberdade da pátria com cultura democrática. O Jomaf também, nos últimos tempos, tem demonstrado também essa postura de um homem político, a razão pela qual nota-se no regime, ou seja, no período da governação de Jomaf, não houve tortura, não houve matança. Aliás, foi o único que terminou o mandato de 5 anos. Exatamente. É a última pergunta mesmo. Quase 1 milhão de cidadãos vão votar no dia 23. Sim. Muitos são jovens e muitas são mulheres. Sim. Que mensagem para os jovens e que mensagem para as mulheres da Guiné-Bissau? Para a juventude, tivemos um debate de ideias, a troca de impressão com eles, e eu demonstrei que o presidente que vai sair no dia 23 vai ser um presidente com umas ideias novas, com umas ideias de chamar o governo a atenção, de criar as condições para que a juventude guineense possa ser dada atenção. Até falei sobre a Secretaria de Estado da Juventude, demonstrei que aquela Secretaria de Estado só está criada, mas não há apoio do governo em relação ao seu avanço, de maneira que enquanto presidente, vou utilizar a minha magistratura de influência, chamar o governo a atenção, em dar atenção à Secretaria de Estado de Juventude, no sentido de poder criar as condições de promover a juventude, criar as condições para a formação, para emprego e também para reciclagem daqueles que tiveram a oportunidade de irem formar fora e voltaram aqui a adaptar. Relativamente às mulheres, antes de ontem tivemos com elas, assinamos um memorando de entendimento, apresentaram um conjunto de preocupações, também que remeti ao governo da Guiné-Bissau, que vai continuar a sua obra, que é a Paitera Arranca, que estava lá presente, também demonstrar que vou utilizar a minha magistratura de influência junto do governo, no sentido de poderem garantir uma subvenção para essas mulheres, no sentido de poderem transportar as suas mercadorias, porque grande parte delas são bideiras. A minha mãe também, outrora, ela foi bideira, e quando confrontamos com elas, permita-me logo recordar que ter uma mulher bideira à minha frente é ter a minha mãe. Portanto, o que posso fazer é criar-lhe a condição para que possa movimentar e que possa criar a sua família e também dar oportunidade a um outro irmão como eu no passado. Portanto, sendo Presidente da República, eu acredito que vou ser um Presidente de paz, de unidade nacional e de utilizar a minha magistratura de influência junto do governo, permitindo que o governo crie as condições para que o povo possa viver a vida almejada. Relativamente ao poder judicial, eu vou lutar muito para respeitar os limites constitucionais, deixar o poder judicial funcionar de forma autônoma, porque grande parte dos problemas que temos na Guiné-Bissau é ter um poder judicial muito frágil, e essa fragilidade está a impedir avanço do país, está a impedir os investidores internacionais a virem investir na Guiné-Bissau, porque eles a partir perguntem, se eu for para a Guiné-Bissau tendo um conflito, quem é que vai resolver o problema? Uma vez que os tribunais são monopolizados. São situações que nós vamos lutar para fazer, para remover
no sentido de deixar o Poder Judicial a funcionar de forma autônoma, deixar o juiz conselheiro assumir a sua postura, atuando de acordo com a lei e a sua consciência, não interferir nos assuntos judiciais. E também não obrigar os juízes conselheiros a irem fazer a campanha, como constatamos há dias, a figura de um dos juízes conselheiros atrás de um candidato. Isto, para nós, é errado. Uhum. E também ver um oficial superior atrás do Presidente da República, mas isto compreendemos que é medo. Só que quem está a fazer boa prática não pode ser medo do povo. E eu, quando vou encontrar o povo, eu tenho que ir sozinho, eu tenho que demonstrar ao povo que eu vou pedir a representação deles, então eu tenho que mostrar o espírito de coabitação, de solidariedade, de confiança. E quando eu ando com militares, uma caravana de militares, eu estou a meter medo à população. E quando a população está com medo, não vão lhe atribuir o mandato para lhes representar. Portanto, o atual presidente, infelizmente, como ele está já na descida, está de saída, e ele está a comportar assim, e nós compreendemos que isto tem a ver com desespero. E esse desespero que vamos remover no dia 23, e nós não vamos ter nada de vingança, porque eu não sou tribunal, não tenho poderes para vingar a ninguém. Eu só a única coisa que eu tenho que fazer é tentar rever toda a situação que estava no passado, e nós temos que enfrentar os desafios de desenvolver o país e não o desafio de ir vingar as pessoas que outrora estão a portar mal. Portanto, sendo um presidente de unidade nacional, não vamos ter tempo para vingar ninguém, mas sim vamos estar disponível para reunificar a família guinense, tornando aquela família anterior que conhecíamos como Guiné-Bissau é composto por diversidade étnica, mas vive num único povo. Razão pela qual a Constituição da República diz que a Guiné-Bissau é composto por uma unidade nacional, que é composto por um povo unido, um povo harmonioso, um povo onde a religião não faz diferença, um povo onde cada um pode pertencer a um grupo étnico, mas finalmente somos um povo único e unidos, convivemos sempre em família. Portanto, o atual presidente está com algumas dificuldades de compreender que este povo é um único povo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Presidente, o candidato, Presidente, claro, dá aqui um grupo de partidos, é Presidente do Partido PRS, claro, está com a voz um bocado rouca, é de muito comício, portanto tem que tomar um sumo de cabaceira. Ok. Sumo de cabaceira. Ainda hoje, já. Eu lhe ofereço este livro. Ah, bom. Este livro é do Nagrelha, hoje, 18 de novembro. Completou 2 anos desde que faleceu. Okay. Este rapaz é um ícone da música angolana, foi um ícone da música angolana. Muito bem. E, portanto, eu lhe dou a biografia de um homem irreverente, corajoso e ousado, com muita sabedoria, o Nagrelha. Muito bem. Obrigado. É como o nosso Justino Lopes, Justino Delgado. Delegado Justino Delegado. É um ícone, o Justino Delegado. Um grande amigo meu, Justino Delegado. O Zé Carlos, o Sidônio Paz. São artistas que nós conhecemos como artistas políticos. Exatamente. Conseguem trazer ao público aquilo que estão a sentir. Obrigado. Parabéns. Tá bom. Um abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Tá tudo direito. Valeu. Pronto. Tá.